Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo que eu vou falar de uma obra que eu gosto muito, mas que eu tenho alguns problemas sérios para apontar sobre ela. E de certo modo vai ser um vídeo para a gente questionar um pouco o método Jump de publicação. Bom, vocês já sabem. Hoje a gente vai falar de Food Wars. Bom, como vocês podem ver, eu tô meio sem voz. Quem me acompanha no Twitter sabe que na terça o Inter jogou, foi um jogo bem forte e destruiu a minha garganta. Então, desculpem essa voz hoje. Food Wars, uma obra de Yuto Tsukuda e Shun Saeki, foi publicado nas páginas da Shonen Jump, da Weekly Shonen Jump, a poderosa Jump. E ao todo essa obra, ela foi finalizada com 36 volumes. Aqui é o 36º, inclusive, como vocês podem ver, as capas fazem referência. A primeira e a última capa meio que são continuações uma da outra. E eu acho bem legal quando isso acontece. Eu gosto quando os autores fazem isso, A gente tem os casos, por exemplo, de Nisekoi, Bleach também. Bleach não chegou a fazer a mesma capa, mas os dois, o primeiro e o último volume, possuem o mesmo nome, que é A Morte e o Morango. Então eu acho bem legal quando fazem essas referências. Mas vamos voltar ao Shokugeki. Food Wars, ele é um daqueles mangás extremamente bizarro. Eu vou dizer assim, eu acho que tá facilmente as 5 histórias mais bizarras que eu já vi de mangás, Aquela sinopse mais sem sentido possível. Eu poderia, por exemplo, assim, de cabeça falar de Hikaru no Go, que é um mangá sobre partidas de Go, que é quase um jogo de dama. E tantos outros. Food Wars estaria nessa lista. Por quê? Porque Food Wars a gente vai acompanhar a história do Soma. Pega aqui a capa do 1, O Soma, que é esse garoto. Inclusive o título japonês é Shokugeki no Soma, O nome do protagonista tá no título original. E o que a gente vai acompanhar é que o Soma ele se matriculou na maior escola de culinária do Japão. Na verdade, é a maior escola de culinária do mundo. Os maiores prodígios da culinária estudam nessa escola. E o Soma vai entrar como um aluno transferido, numa escola de elite, onde os melhores dos melhores estão ali. Pessoas ricas, filhos de donos de restaurantes 5 estrelas. E o Soma é um garoto que ele é filho de um cozinheiro de um restaurante pequeno, num vilarejo pequeno, Não é um vilarejo pequeno, na verdade, é no meio de Tóquio, mas é um bairro bem afastado do centro, então é um bairro mais pobre. Então é um restaurantezinho de comida caseira, aquele restaurantezinho barato, E ele entra então nessa escola super conceituada, com os melhores dos melhores, com ex-alunos que são chefes 5 estrelas nas maiores cidades do mundo, em Londres, em Paris. E o Soma cai no meio disso aí. E essa é uma escola estranha, porque mais do que ser uma escola de culinária e ser extremamente rigorosa, qualquer coisa pode reprovar e expulsar um aluno, é uma escola que ela tem batalhas culinárias. Por isso o nome, Food Wars, guerras de comida.
No nome original, Shokugeki no Soma, né, que é o Soma disputando Shokugekis. E o que são os Shokugekis? São as batalhas culinárias. Os alunos se enfrentam valendo tudo que é possível, né? Desde um posto no Grêmio Estudantil até a expulsão de alguém. O Soma, por exemplo, ele é muito desafiado no começo da obra porque ninguém gosta dele, então os outros estudantes desafiam ele para as batalhas, querendo expulsar ele da escola. E é isso que a gente vai acompanhar, e é uma sinopse bem bizarra, né, pessoal? Mas é incrivelmente bom. Eu já conhecia Shokugeki antes dele chegar no Brasil. Até por isso eu ainda chamo de Shokugeki, mesmo não sendo o nome que é usado aqui, porque eu já conhecia a obra. Eu tinha lido ela por scans, né? Foi a época que eu ainda lia scans, isso quase 10 anos atrás. Eu li Shokugeki quando ele começou a ser publicado na Jump. Eu li até mais ou menos o volume 10. Então, por que eu li só até o volume 10, inclusive? Porque na época eu tinha certeza que ele ia ser publicado no Brasil. Porque eu não conseguia ler aquilo e não ter certeza que, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui tem que estar no Brasil. Acontece que demorou anos, ele só chegou aqui no Brasil quando já tinha terminado no Japão, mas veio, né? Pelo menos isso. E por que Shokugeki é tão bom? Porque as batalhas empolgam. Por mais bizarro que possa parecer isso, né? Porque a gente tá falando de um Battle Shonen da Jump. E sim, Shokugeki, ele é um Battle Shonen. E isso que é interessante, porque as lutas empolgam. Sendo bem honesto, tem algumas batalhas aqui de Shokugeki, alguns arcos que eu consigo equiparar ele com arcos de batalha de Hunter x Hunter, Naruto, Dragon Ball, mesmo sendo um mangá sobre batalhas culinárias, né? Sendo quase um Masterchef, porque realmente empolga. O Soma, fugiu a voz. O Soma, ele é um ótimo protagonista, ele cativa o leitor, a gente quer ver mais sobre ele. Os dramas que tem, porque esse mangá tem alguns pontos de drama, principalmente na família Nakiri, que é a grande família que controla o mundo gastronômico, eles são os donos do colégio. A atual, como é que eu poderia dizer, né, a atual geração da família Nakiri, que seria a Irina, né, que é a neta do diretor, e ela tem a idade do Soma, ela é considerada a maior de todos os tempos, porque ela tem a língua divina, ela é capaz de identificar todos os gostos, o paladar dela é perfeito. Se ela disser que algo tá ruim, arruína a carreira de alguém. E são personagens muito interessantes de acompanhar e que conseguem nos pegar. Eu sempre falo para todo mundo que eu acredito que Shokugeki tem o melhor arco de torneio escolar, né? Porque vocês sabem como são Battle Shonen, sempre tem o arco do torneio. Hunter x Hunter tem, né, o arco do torneio. Naruto tem o exame Chunin. Em My Hero Academia teve aquele festival escolar. E obviamente também tem o festival escolar ali, o arco de torneio de Food Wars, né, que é o arco da seleção de outono, que é quando só alunos do primeiro ano participam desse torneio, desse concurso. E é muito interessante, principalmente porque essa turma do Soma, esse primeiro ano do Soma, é considerada a geração dos diamantes. São os melhores dos melhores, porque tem a Irina, que eu falei antes, que ela é portadora da língua divina, que é considerada a pessoa com o maior paladar de todos os tempos. Tem a prima dela, que é um gênio da culinária molecular, e é diversos personagens que eles são incríveis, cada um pelo seu motivo. E esse arco é muito bom, o arco da eleição. Ele vai
mais ou menos até o volume 12, ele pega um pouquinho do 13 e é incrível, é incrível. Logo depois dele vem um outro arco muito bom, que é o arco da Elite dos 10, porque na escola tem uma elite dos 10 melhores cozinheiros de todas as turmas, de todos os anos, né? Então, o primeiro lugar, o melhor cozinheiro, provavelmente alguém do terceiro ano, e esses 10 eles têm o poder de fazer tudo na escola. Eles podem até mesmo mudar o diretor, e é o que eles fazem. Eu não vou entrar em spoilers, mas é um arco maravilhoso também, porque o Soma fica de um lado contrário, né? Essa elite dos 10, eles fazem algumas coisas, meio que uma ditadura, e o grupo do Soma é um grupo rebelde, então meio que tem um conflito esses dois lados. E também é um arco maravilhoso. Eu falei para vocês no vídeo de melhores leituras do ano passado, porque eu li ele no ano passado, esse arco, e eu botei no vídeo, porque é um arco muito bom. É um arco digno da Shonen Jump, né? E ele vai mais ou menos até o volume 30. Na verdade, tem mais um capítulo dele no 31, mas é só um capítulozinho final. A história mesmo termina aqui no 30. E quando a gente chega nesse 30, a gente tá maravilhado com Food Wars. E é aqui que eu vou começar a falar mal da obra, tá? Por quê? Porque vem aí o último arco. Depois que termina esse 30, começa o último arco, que vai até o 36 e encerra a obra. E é um arco péssimo. Eu até falei lá no Twitter que a minha sensação lendo o último arco é que tinha mudado os autores. Eu até olhei na capa para ter certeza. E eu falei lá, se alguém me dissesse que mudou os autores no último arco, eu ia acreditar. Porque é outro mangá, as batalhas não são mais cativantes, as batalhas não pegam. Os dramas dos personagens começam a ficar rasos e não tem um aproveitamento, porque um dos pontos principais para mim até então, até o 30, era que Shokugeki tinha muito personagem. Ele tem ali uma média de quase 20 personagens principais e todos são muito bem desenvolvidos, todos são muito bem trabalhados, tanto do lado dos mocinhos quanto do lado dos vilões. É sempre muito bem trabalhado, bem amarrado os motivos. E até isso fica vago, fica largado depois. É um arco que não, sabe, é completamente deslocado de toda a obra. Ele começa a colocar poderes especiais, coisa que até então Shokugeki não tinha. Por mais que ele fosse um Battle Shonen, não tinha aquela questão de poderes especiais. Por mais que... Hag, mas tinha a língua divina da Nakiri. Mas não era uma coisa tipo tão absurda. A guria tinha um paladar incrível, só isso. Mas depois começam a criar poderes especiais, que essa é a técnica suprema de tal pessoa. Não, sabe? É uma coisa que não casa com o que o mangá vinha fazendo. E até por isso, eu vou dizer pra vocês que se vocês forem ler Shokugeki, leem só até o volume 30, tá? Porque eu inclusive acho que o autor queria terminar no 30, porque ele dá todos os encerramentos. Ele encerra a obra no volume 30. Isso me lembra muito o caso de Hunter, porque claramente o Togashi queria terminar Hunter no 32, e a Jump fez ele continuar. E eu acho que Shokugeki é a mesma coisa, sabe? Eu acho que tinha acabado já a obra e a Jump quis continuar, porque Shokugeki estava bem. Shokugeki tinha bons resultados no toque, ele estava sempre nas primeiras posições. Obviamente ele não rivalizava com o Trio de Ouro, porque ele chegou a pegar o Trio de Ouro. O começo de Shokugeki é durante a publicação do Trio de Ouro. Os três estavam ainda na Jump.
E por mais que o Shokugeki não rivalizasse ali diretamente, ele às vezes conseguia arrancar. Ele pegou ali um momento baixo de Bleach e ele superava. Então, eu acredito que a Jump quis segurar um pouco mais, quis estender a obra. Até porque quando o Shokugeki chega ali pelo 30, é a época que Naruto termina. Bleach já tinha terminado um pouco antes. Na verdade, ao contrário, né? Bleach estava terminando, Naruto tinha terminado um pouco antes. E a sensação é de que a Jump quis segurar um pouco mais alguns dos mangás que ainda estavam fazendo sucesso e passou do ponto, sabe? Hoje a gente tem a sensação de que a Jump está parando de fazer isso. Aqui está o meu Demon Slayer e eu acho que ele é o melhor exemplo disso, de um mangá que estava batendo todos os recordes. É um mangá que superou One Piece em vendas, então isso já é histórico. E a Jump não tentou esticar. Quando a Gotoji chegou e disse, não, esse é o final da obra, Demon Slayer acabou. E eu acho que muito disso que a gente está vendo hoje, de mangás da Jump terminando, né? Agora, Jujutsu Kaisen já foi anunciado que é o último arco, My Hero Academia já está no último arco também, por mais que My Hero seja longo, mas claramente ele podia empurrar mais ainda, mas não, eu acho que a Jump já vai encerrar. Mesmo One Piece vai entrar na última saga, né, gente? Ah, Hag, mas são 25 anos já de One Piece. Mas vai entrar na última saga. Vocês têm noção de que a Jump aceitar que chegou a hora de acabar o One Piece é porque alguma coisa está mudando, né, pessoal? Vocês sabem as histórias, não é novidade para ninguém quantos autores já reclamaram da Jump forçar eles. O próprio Dragon Ball é um exemplo disso, né? Da Jump querer esticar aquele arco de Majin Buu. Então, Shokugeki sofreu do grande problema da Jump de querer aumentar as obras. Por isso que eu acho que o último arco é muito ruim. E ele é muito ruim mesmo ao ponto de praticamente quase jogar fora toda a obra. Eu não vou dizer que joga fora porque o arco da seleção de outono e o arco da Elite dos 10 são muito bons. São arcos de primeiro nível, mas que são bem manchados por um último arco horrível. Um outro ponto que o pessoal me aponta muito quando eu falo de Food Wars é que o começo de Food Wars tem muito ecchi, mas muito, muito mesmo. E eu concordo, eu admito isso, e vocês sabem que eu não sou um grande fã de ecchi, não é algo que me pega, mas em Food Wars eu consegui superar esse meu preconceito e eu acho que foi uma boa decisão, porque por mais que o começo tenha muito ecchi, mas muito, pessoal, mas assim, ó, pensem muito de qualquer coisa ser motivo para ter alguém pelado, mas parece que depois, quando a obra começa a engrenar, quando o autor começa a perceber que a história que ele vai contar é um pouco mais séria do que ele estava planejando no começo, os ecchi vão terminando. Eu não vou dizer que terminam, porque não, ainda tem momentos. O grande ponto, trunfo para saber se a comida foi boa ou não é fazer o diretor ficar pelado. Se o diretor ficou pelado é porque a comida foi maravilhosa. Mas o japonês é bizarro, né, pessoal? O que eu vou dizer? Mas, voltando, diminui muito, e eu acho que isso é um ponto muito positivo. O autor conseguiu perceber que ele não precisava mais da ferramenta do ecchi, sabe? Ele não precisava mostrar a fulaninha ou a ciclaninha pelada. Não precisava mais. Ele conseguiu superar isso e ir além. O In Neverland consegue um pouco isso, por mais que ele tenha umas piadas um pouco mais sexualizadas, ele também consegue fugir um pouco do rótulo do ecchi. Um outro que eu lembro que conseguiu também, dentro da Jump, conseguiu fugir do rótulo do ecchi foi Nisekoi. E vamos convenhar que Nisekoi não tem praticamente nada de ecchi, né, pessoal?
Por mais que as garotas sejam bonitas, elas não são aquele padrão Shonen Jump de garota com peitos gigantes que nem a Irina. A Irina é um... Então, eu acho que assim, o ponto do ecchi incomoda bastante no começo, eu concordo com vocês, me incomodou muito no começo, mas o autor consegue dar uma diminuída muito forte nisso, tá, pessoal? Quase ao ponto de ficar bem imperceptível. E não só porque ele diminuiu, mas porque a história consegue ofuscar isso. A história consegue se sobressair e chamar muito mais atenção. Tanto que depois a gente começa a perceber o ecchi voltando lá no último arco, porque a história decai e o autor volta a usar a ferramenta do ecchi para chamar atenção. Então é bem decepcionante. Vocês conseguem ver que eu fiquei muito decepcionado com o último arco, porque, nossa, Food Wars era... Até o 30, eu botaria Food Wars facilmente no meu top 20, porque é muito bom, é muito empolgante. Só que aí tem mais 6 volumes que são um lixo completo e faz a obra cair, sabe? Eu acho que eu já consegui deixar bem claro isso pra vocês, né? Por mais que eu ame Food Wars, por mais que eu ache que foi um dos mangás que mais me divertiu, que mais me prendeu, era muito bom ler Food Wars, o último arco manchou muito a obra pra mim. Parece que... eu não sei, a minha sensação é de que mudou os autores. Por mais que eu olhe aqui o último volume e ele ainda tenha o nome dos mesmos autores do primeiro, não parece que são. Porque até a arte mudou, né? Até o traço do Shun Saeki mudou. Então, eu não sei. Não sei mesmo. Eu tava curioso para ver alguma obra nova deles. Não sei se juntos, não sei se escrevendo com outras pessoas, mas eu tenho curiosidade de ver novos trabalhos deles, porque me pareceram autores muito promissores. Se eu não me engano, Food Wars é o primeiro mangá deles, então faz aqui uns 2 anos que terminou, então eu acho que daqui a pouco deve aparecer mangás novos deles, se é que já não tem, porque honestamente eu não estou acompanhando mais a Jump, mas eu queria ler coisa nova deles. Eu acho que eles são bem promissores. Eu quero só fazer um último parênteses antes de encerrar o vídeo, que é para reclamar da Panini, tá? E vocês já viram eu reclamar disso, mas eu vou falar no vídeo da obra. Food Wars, ele tem um padrão de lombada, tá? Como vocês podem ver, é essa lombada branca. Vamos ver se eu consigo tirar um pouco a luminosidade. Tirei. Personagem, títulos, lombada branca, bem bonitinho. Na estante fica legal. E não me entendam errado, eu não sou um lombadeiro, eu não tenho esse toque todo. Mas tem coisas que me incomodam. E o que fizeram com Food Wars me incomoda. Porque são 35 volumes com esse padrão, para chegar no 36 e mudarem completamente, porque é uma arte contínua. E realmente é uma arte contínua. Vocês podem ver a capa inteira, ela forma uma arte só, e isso é muito legal, todos os personagens. Mas, poxa, dava para fazer diferente, né, Panini? Dava para ter feito alguma coisa diferente. É o último volume, faz uma sobrecapa, mas não estraga, sabe? Sem contar que alguns falaram assim, ó, mas se botasse a lombada ia cortar a arte. Gente, sinceramente, cortou a arte, tá? Por quê? Porque no Japão tem orelhas. Então tem mais arte dos lados que não aparece aqui. E eu vou dar um exemplo. Por quê? Porque dentro vem um pôster. E vocês podem ver, ó, do lado da Irina tem muito mais gente que não aparece na capa. Então o negócio de, ia cortar a arte, não é desculpa, né, pessoal? Mesmo esse pôster, sabe? Eu acho que as editoras não olham muito pra isso, mas elas podiam olhar com mais atenção. Pô, se tu vai botar um pôster dentro dele, por que tu não bota uma sobrecapa?
sabe? Bota logo a sobrecapa e quem quiser usar a sobrecapa como pôster usa. Quem não quiser usar vai ter a lombada. É simples. E falta um pouco de vontade das editoras de pensar isso, né, pessoal? Eu sei, é uma coisa bem besta, é uma coisa que, no geral, eu não dou muita atenção, mas me faz pensar que se as editoras quisessem fazer alguma coisa diferente, elas poderiam. A própria Panini fez isso já. Ela tem o caso de One Punch Man, em que ela botou sobrecapas. Para não perder a arte completa, ela botou sobrecapas. Então, eu acho que ia querer um pouco mais. Mas, óbvio, não é nenhum fim de mundo, vai ficar ali na estante. Mas, pô, dava para ter pensado um pouco mais, um agrado ali, sabe? Eu não tô falando de fazer sobrecapa em todos os volumes. É só o último. Vamos encerrar por aqui. A minha garganta já tá me incomodando bastante. Eu matei uma garrafinha de água aqui gravando porque realmente minha garganta tá incomodando bastante. E eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Eu acho que já ficou meio claro todos os meus pontos, né? Eu gosto muito de Food Wars. Eu recomendo muito a leitura. Eu acho que é um mangá que, se vocês gostam de um Battle Shonen da Jump, ele é um padrão. Ele é o melhor exemplo de Battle Shonen da Jump, principalmente quando vocês querem ver com uma temática um pouco diferente. É bem legal, recomendo muito até o volume 30. Depois disso, saibam que o último arco é realmente muito ruim. Bom, comentem. Vocês leram Food Wars, vocês leram Shokugeki, né? Vocês concordam comigo, principalmente sobre essa questão do último arco? Deixem seu like, compartilhem o vídeo. E é isso. A gente fica por aqui hoje. Semana que vem a gente volta. E eu ainda não sei o que vai ser o vídeo de segunda. Então, voltem aqui pra gente ver. Até lá.